Bom dia, boa tarde, boa noite, nesse lindo podcast que estamos aqui, Alvinegras da Vila. Eu sou Isabel Nascimento, ao lado de Anitta Efraim, e hoje para falar muito sobre a torcida, sobre a importância da torcida nos momentos de, principalmente nesse fim de triênio aí, para colocar crítica, para colocar pressão em cima do Santos, a gente trouxe Gabriela Fernandes, a Gabriola, ou como eu sempre conheci, a Fantástica, eu adoro esse nome. Muito obrigada, Gabi, por estar conosco. Ela realmente, a gente queria uma pessoa que representasse a torcida, que estivesse lado a lado ali, sentindo as dores efetivamente, que a torcida do Santos é uma torcida que sente muitas dores. Muito obrigada por aceitar nosso convite, Gabi. Eu que agradeço. Fiquei bem feliz, ainda mais para falar de um assunto que eu gosto bastante. E bombou, né, gente? Agora a gente está no Twitter como @alvinegrasdavi1, porque foi assim que deu para colocar o usuário, mas acho que se vocês procurarem Alvinegras da Vila, vocês também vão achar. A gente colocou lá que a Gabi está com a gente, a @Fantástica, também adoro essa arroba, e todo mundo adorou, falou, meu Deus, Gabi maravilhosa, Gabi é tudo. Eu concordo, Gabi é tudo. E a Gabi é a pessoa que a gente conhece que mais explica, que mais é didática, que mais participa dessa parte política do Santos. E então, Gabi, a primeira pergunta que eu queria te fazer é por que você se interessou por essa parte política do clube? Então, eu não sabia, por morar em São Paulo, a gente sempre fica um pouco alheio, né, às coisas que acontecem em Santos. Então, eu não sabia como funcionava a política, só que eu participava de um fórum santista ligado ao Santista Roxo, e na época eu descobri que o sócio ele podia votar. Então, eu virei sócia em 2008, já com a intenção de fazer algo prático, né, para ajudar o Santos. E aí, naquela altura, quando eu virei sócia, era agosto de 2008, a permanência do Marcelo Teixeira, ela já estava assim insustentável. Já tinha várias manifestações nas arquibancadas, inclusive ele mandou bastante jogos aqui para o Pacaembu, então ali a gente já viu que as coisas estavam ficando um pouquinho mais azedas para o lado dele, e eu vi uma oportunidade de começar a fazer parte disso. Aí na eleição de 2009, eu fui na reunião de apresentação do Laor, que teve aqui em São Paulo, gostei bastante. Aí teve esse ato, né? Porque em 2011 eu votei, mas acabou sendo o Laor de novo, ele não teve uma concorrência de peso, enfim. E aí em 2014 eu recebi o convite do Fábio Viana, que era o então presidente da Resgate, para uma reunião, e aí eu fiquei de vez. E aí participei da reunião de 2014 e 2017. E aproveitando que você falou do Laura, eu queria indicar para quem ainda não ouviu o novo podcast do Felipe Noronha, em que ele conta justamente sobre esse dia da primeira eleição do Laura em 2009, como o início de um novo Santos, né, que acabou levando ao tricampeonato da Libertadores. A Gabi falou disso e eu lembrei. Então fica a indicação para quem ainda não ouviu. E você acha, Gabi, assim, que você entrar mais nesse mundo te fez se apaixonar mais ou menos pelo futebol? Porque, assim, eu tenho canal, tem pouco tempo, vai fazer 3 anos, mas desde que eu começo a trabalhar e ver muito sobre Santos, porque mexer com futebol é mexer com paixão. E você acha que te fez olhar o futebol de uma outra maneira? Essa parte política, né? Olha, eu vou te falar que eu fiquei bastante decepcionada, assim, porque a gente acaba sabendo tanta coisa que não pode ser dita, e se frustra um pouco. Só que eu não vou nem falar, não é infelizmente, felizmente o torcedor santista, dentre os 4 de São Paulo, é o único que pode votar diretamente no candidato. Então, isso acaba sendo meio que uma força que me dá para não desistir, porque eu penso, a gente tem essa eleição direta. Eu fico muito desanimada com as coisas que eu sei, todos os dias alguém me conta uma coisa, eu tenho gente conhecidos na diretoria, enfim. Fontes, né, amores? E aí a gente fica desanimado, só que pensa assim, se eu desistir, esses caras querem isso, né? Esses caras querem formar a panelinha deles e que ninguém mais entre. Então eu fico ali mais por um ato de resistência mesmo, de falar, não, eu posso não concordar com nenhum de vocês, mas eu tô aqui apontando. Bom,
Esse ano, como a gente comentou aqui no começo do pod, temos eleições e eu acho que uma das questões que as pessoas querem muito saber o que efetivamente faz um presidente de um clube e no Santos, quem pode estar, quem é elegível a ser presidente? Você precisa ter um tempo de clube, você precisa apenas ter contatos, você precisa ser velho e barrigudo. O que você Esse precisa? é um pré-requisito essencial, cara. Precisa ser velho, barrigudo e homem. E homem. E homem branco. Homem branco. Ah, claro. Mas o que o presidente faz? Vamos lá. É importante começar dizendo que o Santos, ele não tem um sistema presidencialista, não é um presidente que toma todas as decisões sozinho, ele tem a caneta e pronto. No Santos tem um comitê de gestão, e ele é composto pelo presidente, pelo vice e mais 7 membros, escolhidos pelo presidente, e todas as decisões são colegiadas, ou pelo menos deveriam ser assim. E aí, esse presidente, com base nesse comitê de gestão, a função dele basicamente é administrar as finanças do clube, basicamente não, né? É administrar as finanças do clube com responsabilidade, ao mesmo tempo que ele monta um time competitivo. Acaba não fugindo muito do que todos fazem, só que no Santos tem esse pequeno diferencial que é o Pérez, no caso o Pérez é o presidente, o Pérez não manda no Santos, ele tem 9 pessoas com ele para mandar no Santos. E as decisões são colegiadas, então a maioria sempre vence, ou deveria vencer. E, por exemplo, você está falando que ele não manda sozinho. Eu tenho uma dúvida. Você acha, por exemplo, que no Santos a gente deveria conhecer mais quem são essas 9 pessoas? Porque, por exemplo, eu já não sabia que eram 9. Você acha que falta um pouquinho de mostrar quem são? Falta sim. Poucos deles, acho que se eu não me engano, o Matheus, que já foi no Só Santos, o programa que eu tenho. Já né? fui 2 vezes. Isso. O Matheus, ele já foi no programa, o Matheus é um membro. O Matheus, ele entrou após o impeachment, né, com a saída de Rueda, Urubatã e Ranier. Não sei o nome dele, acho que é Ranier. E aí o Matheus e outros caras entraram. O Matheus e o Pedro Dória são as pessoas que mais aparecem. Mas assim, a gente não conhece. Eu conheço, mas as pessoas no geral não conhecem as outras pessoas. E eu acho que realmente tinha que ter pelo menos um campo no site onde falasse quem são esses caras, o que eles fazem, a vida pessoal deles, assim, não pessoal, né? Claro. A profissão, assim, qual o histórico, para ver se eles são competentes, né? Exatamente. Também para estar naquele lugar. Porque não adianta falar assim, ele é padeiro e aí tá no comitê de gestão do Santos. Para quê, né? Exatamente. Exatamente. E esse comitê, o Pérez que ele que escolhe esse comitê ou ele já existe no Santos e vai mudando só o presidente? O presidente que escolhe. Então, o presidente, a única coisa que ele escolhe é o vice dele. Então, quando ele entra, ele escolhe os outros 7 membros. Isso, claro, varia muito de acordo com o combinado que ele tem com o vice dele. Provavelmente há um acordo, né? Porque senão aí ele vai ter 8 pessoas a favor dele e só uma contra que, teoricamente, seria o vice. Contra, sim, né? Se a gente for pensar em decisões e tudo mais. Mas o presidente, ele escolhe esses nomes. Só que, por exemplo, se hoje o Pérez acordar e falar que ele não quer um desses membros, um dos diretores, quem autoriza ou não essa baixa é o Conselho Deliberativo. Então, esse cara vai lá no Conselho, ele se apresenta, né? O Conselho tenta saber por que o Pérez não quer mais ele lá, e aí o Conselho fala se concorda ou não com essa saída. Geralmente não tem problema, mas o trâmite é esse. O Pérez não tira quem ele quer. Ele coloca quem ele quiser, mas ele não tira quem ele quiser. Ainda bem, eu acho. E vamos falar um pouco sobre o sistema de votação, né? Você falou que entre os 4 grandes de São Paulo, só o Santos tem essa votação direta. Como funciona essa votação no Santos? Quem pode votar? Porque não é, vou virar sócio um dia antes da eleição e posso votar, né? Já tentaram, né? Tentaram, mas teoricamente pelo estatuto não pode. E também já queria entrar um pouco na discussão do voto à distância, que é algo que não existe hoje, né? Você acha que deveria... Existe? Calma aí. Primeiro eu vou terminar de responder a pergunta anterior, que você falou do quem pode ser presidente, que eu não respondi, desculpa. Vamos lá. Quem pode ser presidente? Rapidinho. Tem que ter mais de 30 anos e ser sócio há mais de 10 anos. Eu acho que esses critérios são um pouco rasos, porque é um cargo importante, né? Então deveria ter pelo menos, sei lá, uma formação administrativa, enfim. Mas os critérios basicamente são 2, mais de 30 anos e mais de 10 como sócio. Quer dizer, eu e você, a gente não pode, Bel. Não estamos eu já posso. adequada.
Ai, por favor, Gabi. E aí, né? Quem poderia te eleger, então, Gabi? Como que funciona esse sistema do sócio votar? Então, o sócio, para votar, ele precisa ter um ano completo de associação. Geralmente, esse prazo é, se eu não me engano, no meio de novembro. Então, quem se associou até o meio de novembro do ano passado pode votar nesse ano. O voto ele é presencial em Santos e em São Paulo, só que ele pode ter urnas em outras cidades, caso essas cidades cumpram algumas exigências que estão no estatuto, como, por exemplo, ter mais de 500 sócios adimplentes naquela cidade. Isso é bem difícil, né? Então, por isso que acaba se concentrando em Santos e São Paulo. Então, geralmente as pessoas acham que é um privilégio, mas não é. É mais por questão de cartório mesmo, né? De ter gente para votar. A votação, ela é presencial hoje apenas porque a gente não teve ainda, infelizmente, um conselho deliberativo, e aqui eu incluo a mesa, com presidente, vice, secretários e os próprios conselheiros, eu não estou generalizando, comprometidos com o assunto. Por quê? Porque o artigo 30 do Estatuto, ele garante a votação por meio de canais diferenciados, como correio ou internet. Ou seja, o voto à distância só não acontece hoje porque o Conselho Deliberativo não leva isso para frente. É prerrogativa deles tocarem esse projeto, né, tocarem essa implementação e não fazem. Então, o artigo 30 garante o voto à distância. Não é como as pessoas dizem que não existe. O voto à distância existe, ele só não é implementado. Que interessante isso. Então, realmente pode ser algo até político, né? Pode ser desinteressante para eles que isso seja feito, então eles não fazem. Exatamente. É completamente desinteressante. Tanto é que em 2014, há 6 meses da eleição, o pessoal lá, eu nem sei quem foi, não sei, na verdade o Conselho Deliberativo, né? Queria implementar o voto à distância. Só que assim, há 6 meses, a gente tinha acabado de perceber, a gente tinha acabado de vir à tona aquela denúncia das carteirinhas, né, do Al Capone e tudo mais. Ou seja, ali a gente já viu que a base de sócios do Santos não estava segura. Então, como é que você vai fazer uma votação à distância com uma base que não passa confiança? Naquela época ela foi vetada e muita gente disse que era político, só que não era político, era uma coisa assim, de bom senso, né? Como é que você vai aprovar um voto à distância de uma base de sócio que ela não é regular, que ela não é segura, confiável? E aí teve essa limpa recente, né, do Santos tirar todo mundo que não tinha CPF no cadastro de sócio, provavelmente motivado por isso. Teve essa limpa, né, eu acho até que demoraram, né, mas felizmente isso aconteceu. Teve essa limpa do cadastro de pessoas que não tinham CPF e tudo mais. Tinha também muita gente que já tinha morrido e continuava ativa, enfim. Com essa base limpa, tem uma comissão no conselho, uma comissão, eu não sei exatamente como é o nome que eles se denominam, mas essa comissão está responsável por fiscalizar essa limpeza. E agora o que eles querem é uma auditoria que garanta que realmente está limpo, né? Que todas as pessoas que estão lá, a gente fala limpo, né? Limpo no caso não tem nenhuma fraude nem nada. Eles querem que haja uma auditoria para que garanta, certifique que esses nomes que estão lá são de sócios, né, existentes, para futuramente fazer alguma coisa, implementar o voto à distância, colocar alguma empresa para tocar isso daí, enfim. Mas isso é sempre prerrogativa do Conselho Deliberativo e não do presidente ou do comitê de gestão, como muita gente equivocadamente acha. E você acha, a gente vê alguns clubes agora implementando que o presidente tenha um cargo remunerado. Você acha que isso daria certo no Santos? Ou você acredita que isso possa melhorar a administração do gestor? Então, o cargo remunerado, ele traz consigo algumas responsabilidades, como a responsabilidade pelo que ele está fazendo. Então se ele está recebendo um salário, ele precisa ser responsável pelas contas do clube, certo? Então, a gente entende que se ele receber um salário, sei lá, 10 mil reais, 20 mil reais, 30 mil reais, ele recebeu um salário para tocar o Santos e tem um rombo de 30 milhões de reais, ele vai ter que dar um jeito nesse rombo que ele criou. Por quê? Porque ele diretamente é responsável por aquele dinheiro. Não é como é hoje, que os caras, eles entram a presidente, mas eles não têm essa responsabilidade, porque o dinheiro não é deles, eles não têm uma responsabilidade porque eles não são penalizados. Então, eu acho que
esse papo de ser remunerado, remunerar o presidente, eu acho que é interessante sim, porque você acaba condicionando algumas coisas a isso. Inclusive, o cara tirar do próprio bolso para pagar alguma coisa que suja de errado, equivocado e, né? E até mesmo você aumentar essa lista de, você falou, né? 30 anos, 10 anos de sócio, você pode aumentar essas exigências como para você ter um presidente, né? Já que estamos pagando como se fosse uma vaga de emprego comum, né? É isso mesmo, uma empresa. Ano passado não, em 2018, o comitê de gestão, eles tentaram implementar um organograma que é um pouco diferente do atual, mas que ele iria colocar alguns cargos de gerência, como um CEO, que fosse com que esse cara fosse o responsável por diversas áreas. E aí ia tirar um pouco o peso do presidente, só que isso não foi adiante. É uma pena, porque eu acho que ter uma pessoa focada só nisso conseguiria fazer com que o presidente e os outros membros do comitê ficassem mais livres para fazerem outras coisas importantes dentro do clube. O caminho é uma coisa que o Mário Marra falou com a gente, né, Bel, no episódio que ele participou, que a gente, para quem ainda não ouviu o episódio sobre cruzeirar, é sobre a profissionalização do clube, né? Acho que isso é uma coisa que falta bastante ao Santos, é essa profissionalização. Claro, um CEO é muito importante, uma pessoa que tem a formação, porque às vezes um presidente ele acaba tendo um cargo mais representativo, de relacionamento, é um cara que é santista, e um CEO é uma pessoa que está efetivamente pronta para fazer isso. Gabi, eu tenho também, só para te complementar, Anitta, a gente falou com o diretor do Santos Esportes, ele é CEO do Santos Esportes, e você já vê uma noção diferente que ele tem da modalidade, que não é só simplesmente uma paixão, que não é simplesmente, eu sou fã de games há 10 anos. A gente viu... Adoro games. Adoro, jogo muito. Então, a gente viu uma noção de profissionalismo. E você está falando muito dessa questão do presidente, acho que é exatamente isso que a Anny vai perguntar também. A gente vê muitas críticas em cima da gestão, críticas em cima dos presidentes. O que o torcedor hoje ele pode fazer para se engajar na campanha e para se conscientizar sobre o candidato? Às vezes, tudo bem, ele não tem um ano de sócio, ele não pode votar, mas ele pode fazer algo. Qual é o seu conselho, né? Para o torcedor que às vezes só reclama, mas não vai atrás. Esses daí são os piores, viu? Quando reclama e não vai atrás. Quando você ainda, pelo menos, tenta mudar de alguma forma, nem que seja conscientizando as pessoas, isso até dá uma tranquilidade da gente saber que o torcedor está alinhado com a gente. Mas eu acho que o torcedor ele pode se engajar na campanha. Eu não estou nem falando de sócio, estou falando de torcedor não, como qualquer um que não seja sócio. Ele pode se engajar conhecendo primeiro o candidato, né? Ou os candidatos, ou aquele cara que tem mais afinidade. Hoje, a internet ela é um meio maravilhoso para que isso aconteça. Por exemplo, não há candidato desconhecido. Então, os nomes que saírem agora em setembro, outubro, pelo menos, eu acho que todos já passaram pelo Conselho Deliberativo. Então, eu acho que o sócio ele tem que sair perguntando, se não para o candidato que provavelmente vai participar de live ou reunião, que seja para a base de apoio desse candidato, que geralmente conhece o cara, né? É importante também que não basta saber o que esse candidato já fez no conselho, porque ele já passou pelo conselho, muitos já passaram pelo conselho. Eu não lembro de uma candidatura de algum cara que surgiu, tipo, desconhecido, assim. Não passou pelo conselho, enfim. Mas, além de saber o que o cara fez no conselho, é importante que ele conheça o histórico do cara, seja pessoal, profissional, empresarial. Por quê? Porque o Modesto Roma, por exemplo, ele era jornalista. Que experiência ele tinha para exercer o cargo que ele exerceu? Sabe? Cara, Gabi, foi tão boa essa gestão. Por que você está falando assim? Tô sendo injusta. Então, eu acho que os candidatos nessa época, eles ficam bastante acessíveis. Então, participar de live, quem tiver oportunidade de ir no comitê do candidato, que vá, converse com as pessoas que estão ao redor dele. Eu acho que é bom frisar que eu, Gabriela, eu levo muito em consideração o histórico do candidato, assim, se ele já trabalhou em alguma administração, o que ele fez nessa administração, e se ele já esteve em alguma chapa, o que ele fez nessas chapas. Se ele foi candidato, ou se ele foi apenas um apoiador, como ele se comportou. Porque tudo isso vai fazer com que você elimine algumas coisas aí no meio do caminho, como um candidato que
fez alguma coisinha que você acha que não combina com o que você acredita que tem que ser um presidente, enfim. Eu acho que dá para você selecionar aí com base até nas redes sociais, né? Hoje tem apoiador de tudo quanto é lugar. Eu acho que é legal essa pluralidade. Eu acho importante que o torcedor se engaje. Mais do que se engaje, é que ele saia de casa, mesmo que não seja para votar no mesmo candidato que eu, mas que ele tenha essa consciência de que é responsabilidade dele o futuro do Santos. Muito legal isso que você falou, Gabi. Gostei muito. Acho muito importante também. Adoraria que o Santos me deixasse votar em outro país. Eu queria fazer uma pergunta que não é nossa. Chegou pelo nosso Twitter, do Rafa. Tá perguntando se você acha que já tem um favorito nessas eleições e se o famigerado Marcelo Teixeira vai apadrinhar alguém. Marcelo Teixeira, que foi presidente do Santos por muito tempo e é também o presidente do Comitê de Gestão, né? Não, do Conselho Deliberativo. Conselho Deliberativo. Eu confundo os dois sempre. Aliás, você podia explicar o que é cada um exatamente, né? Porque eu confundo toda vez. O presidente do Conselho é o Pérez. Certo. Desculpa, o presidente do Comitê de Gestão é o Pérez. O presidente do Conselho Deliberativo é o Marcelo Teixeira. E o Marcelo Teixeira... Um novo mundo. Assim, é no Conselho Deliberativo que as coisas acontecem, né? Então, em questão de importância, hoje o cargo do Marcelo Teixeira é muito mais importante do que o do Pérez. Porque o Marcelo Teixeira tem o poder de levar um impeachment adiante, tem poder de barrar um impeachment, ele tem poder de um monte de coisa. Então, hoje o cargo, para mim, Gabriela Leiga, o maior, o mais importante é o do Marcelo Teixeira. Mas, voltando à pergunta, eu acho que, como a gente não tem nenhum nome oficializado hoje, eu acho que o favorito acaba sendo aquele de quem o torcedor já conhece. Eu acabei de falar, já participou de alguma eleição como candidato ou vice. Ele tem uma pequena vantagem em relação a um rosto novo. Eu tô ouvindo alguns nomes por aí, eu não sei até que ponto isso é verdade, então eu nem quero citar para não dar palco. Mas eu acho que um candidato que já participou em outras eleições como candidato a presidente ou vice tem um pouquinho mais de vantagem em relação ao desconhecido. E se ele apadrinha alguém, eu acho que enquanto o filho dele não tiver 30 anos e não puder ser o candidato, ele sempre vai tentar estar dentro do Santos, né? Seja indiretamente apadrinhando algum candidato ou diretamente como no cargo máximo como presidente do conselho. Que ótimas notícias, né? Ficamos muito animadas com isso. Uma renovação muito importante. Totalmente irônica, mas enfim. E, Gabi, você falou já um pouquinho dessa coisa de ter esse histórico de administração, mas o que mais você considera importante na hora de escolher um candidato ou uma candidata, né? Acho que a gente nunca teve uma mulher, talvez, presidente. Eu acho que nem vai ter. Chorrindo. Mas o que é importante, além de ser uma pessoa profissional? O que você acha que essa pessoa tem que ter na plataforma dela para o torcedor virar e falar, putz, essa pessoa vai ser um bom presidente? Além de falar que quer ser campeão, né? Porque isso todo mundo fala. E complementando, o que essa pessoa tem que ter para ser presidente do Santos? Porque eu acho que muitas vezes a gente vê que as pessoas têm essa diferença de entender que o Santos tem as suas particularidades. Então, hoje, no momento que a gente vive, o que você acredita que essa pessoa precisa ter? Olha, uma ótima pergunta. Eu estava pensando nela um pouco mais cedo. Para mim, eu acho que o Santos, hoje, ele precisa de um candidato que seja verdadeiramente comprometido em arrumar as finanças do clube. E aqui, o torcedor ele precisa entender que arrumar as finanças significa deixar um pouquinho de lado a conquista de título. Eu não estou falando para ele esquecer os campeonatos, porque se ele fizer isso, ele vai cair. E a gente não quer que o Santos caia. Eu acho que ele precisa focar colocar a casa em ordem, né, com responsabilidade. Como ele vai fazer isso? Como ele vai montar um time competitivo? A gente tem o Caio Nascimento, que é um garoto que eu coloquei para escrever no blog do Santos Tá Roxo. Que é maravilhoso. A gente tem um podcast com ele. Quem não ouviu ainda, vai ouvir sobre a base. Ele manja pra caraca de times sul-americanos. E se você sentar para conversar 10 minutos com o Caio, ele vai te passar uma lista enorme de jogadores que ele colocou nesses textos, que poderiam vir para o Santos, que estão no Brasil ou estão em times bons e que já renderam grana. Então, assim, eu acho que você consegue colocar a casa em ordem, mexendo nas finanças e deixar um pouco a conquista de título de lado, pensando também num jogador que pode vir
e seja um pouco diferencial, né? Que, por exemplo, o Soteldo, o Santos, se quiser vender hoje, vai vender por uma boa grana. O Brian Ruiz foi um peso. O Nogueira, o cara trouxe porque um taxista num outro país indicou. Então, eu acho que o presidente ele precisa entender que ele tem que colocar a casa em ordem, mas você não precisa esquecer de todo o resto. Você só precisa ter pessoas competentes ao seu lado, né? Colocando gente competente, tipo o Caio Nascimento. Não estou falando para contratar o Caio, mas se quiser pode. Mas eu acho que... Eu tô falando. Próximo presidente, contrata o Caio. tem que ser um presidente responsável, né? Porque senão o cara vai fazer o Caio aí, né? Então, eu acho que tem que se levar em consideração o que o candidato prometer. Por exemplo, tem candidato nessas últimas eleições que eles prometeram estádio no meio do mar, chácara Nicolau Moura nativa. Eu acho que um presidente ele tem que pensar em colocar o Santos no mercado de uma forma com que o próximo presidente não precise ficar batendo na mesma cabeça que o anterior, e o anterior, e o anterior, e o anterior. Ele tem que entender que aquele ali é o ponto de partida. O Santos hoje ele não pode mais brincar. O próximo presidente ele não pode ser um projeto de presidente, porque se ele fizer isso, os riscos para o Santos são danosos. Se você pegar hoje o que foi proposto em outras eleições, tem candidato que prometeu patrocínio master, jogador A ou B. Quando ele senta na cadeira e vê que a realidade é outra, ele esquece o discurso da campanha. Então, se você pegar os últimos dois presidentes, né, o Pérez e o Modesto, e você vê o que eles realizaram e o que eles prometeram e o que eles realizaram, você vai ver que essa conta não fecha. Então, eu acho que o cara ele não pode viajar, né? Atributo importante, o cara tem que colocar a casa em ordem, mas ele não pode viajar, ele não pode falar que ele vai colocar 100 mil sócios, porque isso não vai acontecer. Se você não conhecer sua torcida, você não vai colocar 100 mil sócios, nenhum estádio no meio do mar, porque o foco do Santos hoje tem que ser outro. Agora, a minha próxima pergunta ela é exatamente na sua última frase. 2 perguntas. 1, o que você acha de um retrofit, né? Questão de estádio, não precisa ser no meio do mar. E 2, o que você acha do sócio torcedor? Acho que é exatamente o que você está falando agora. O retrofit, honestamente, eu acho que hoje o Santos tem muitas coisas muito mais importantes para se preocupar, como pagar o hambúrguer, por exemplo, no caso do Kleber Reis. Retrofit não não tem que ser hoje um projeto de discussão, de debate. Eu nem quero me aprofundar muito nisso, porque eu acho que não vai ser nessa gestão, talvez nem na próxima que esse assunto tem que vir à tona, porque tem coisas muito mais importantes no Santos acontecendo. Apesar de achar que o retrofit é importante. A outra do sócio-torcedor, é do sócio-torcedor, né? Sim, sim. Eu acho que é a segunda coisa mais importante que o presidente tem que fazer quando chega lá. A primeira é colocar a casa em ordem. O programa hoje do sócio do Santos, ele já foi muito pior. O programa hoje ele já foi muito pior o programa de sócio do Santos já foi muito pior em relação ao que é hoje. Mas ainda eu acho que precisa melhorar. O que precisa deixar claro, meninas, é que, infelizmente, tem muita coisa que não acontece nessa reformulação, porque tem muitos impedimentos no próprio Estatuto Social. Ou seja, não é porque o Frazão não quer fazer, é porque o Estatuto Social não permite que ele faça. Mas tem outras maneiras de melhorar o relacionamento com o sócio. Eu vou dar um exemplo bobo do que aconteceu nessa segunda-feira, que foi o Santos ter disponibilizado camisas e ingressos para o pessoal que tinha ponto no programa de Sócio Rei. Teve gente do Brasil todo que resgatou, e depois que as pessoas resgataram, e não eram poucos pontos, né, 400 e 200, eu acho que é muito pra caramba, depois que eles resgataram, o Santos mandou um e-mail avisando que essas pessoas teriam que ir pessoalmente retirar os seus brindes. Então, teve gente do Paraná que resgatou. A Nájila, um beijão, a Nájila é de Caçapava. Como é que a Nájila vai sair de Caçapava em horário comercial para vir pegar uma camisa que poderia ser enviada pelo correio? Eu não vou querer, eu não quero entrar nesse mérito. Não tô desmerecendo esse trabalho que é feito. Mas, por exemplo, o Santos pega lá um cara que disse que é fã lá no Irã. Então, o Santos vai lá e manda um kit completo pro cara no Irã. E isso custa, né? Custa um puta frete e tudo mais. Então, como é que o cara que paga sócio e mora ali no Paraná, como é que ele vai se sentir vendo o Santos gastar uma puta grana com um cara que nem é sócio e tá lá no Irã e não consegue pagar um frete
de um brinde que ele conseguiu resgatar ali para o Paraná. Então, eu acho que falta um pouco esse estímulo do próprio clube, entender essas pequenas... são coisas bobas, eu acho que isso é bem bobo, mas são coisas bobas que se a gente juntar, dá um desgaste enorme, porque É uma as frustração, pessoas... né? Completamente. Como é que eu vou falar como é que eu vou falar para a Nájila continuar sócia se o Santos não consegue enviar uma camisa para ela? No interior de São Paulo, né? Não é como se fosse Pois para é. mim, a gente fala, tem um impeditivo de mandar para outro país, é um pouco mais complicado. Eu concordo totalmente com você. E uma coisa que a gente sempre fala, né, Bel, com o pessoal do Diário do Peixe, inclusive eles fizeram, para quem não viu, eles fizeram várias lives com pessoas sobre o futuro do Santos. Acho que quem estiver interessado nesse papo pode se aprofundar e ouvir várias pessoas que são grandes administradores, que são santistas, dando sugestões. O Diário fez tudo isso, está no YouTube. Mas a gente sempre fala que também é muito pouco divulgado, né? As vantagens que um sócio tem são muito pouco divulgadas. 1 milhão de lojas tem desconto no sócio e a gente nem sabe. E isso é bizarro, né? Porque você tem um desconto, não é que você tem um trabalho a mais. Eu acho que a questão é muito não entender a particularidade do torcedor santista. A gente fala muito no Diário, eu admiro muito o sócio-torcedor do Bahia. E eu acho que eles fazem uns projetos muito legais que você olha e fala, isso não parece complicado. Cara, o desconto no teste do Covid-19 para mim foi auge. Que coisa fantástica. Gente, mês passado... Né? Eles da camisa também. Sim, mas eles ganharam um desconto para fazer o teste se você tem Covid-19. Eu não sabia. Não. Olha isso. É muito legal. Da camisa que é só para sócio foi muito legal. Mas uma coisa mais simples ainda. Eles postaram em junho. Em nome de todo mundo que faz aniversário em junho, tá aqui o José. Aí eles pegam um cara que faz aniversário em junho, pede para ele mandar uma foto dele com a blusa do Bahia e posta. O sócio já fica super feliz. Você se sente representado. E a Anitta sempre fala, gente, o Santos podia, sei lá, mandar um parabéns pra mim no meu aniversário, sabe? Acho fino você não ter uma base de dados com o aniversário da pessoa e mandar um e-mail marketing falando parabéns, né? Eu acho o fim da picada. É só a gente ver quantos sócios o Palmeiras tem hoje em relação ao Santos e ver o que eles fizeram agora nessa pandemia, que eles mandaram um kitzinho pra galera, máscara, álcool em gel. Então, sério? Assim, é difícil. Para os sócios. É difícil. Não acredito. A Bel tá chateada. Sim. E com razão. Tem que estar chateada mesmo. Porque realmente é uma questão de... Cara, o que custava de verdade o Santos mandar uma máscara para cada sócio? Pode ser uma, não precisa ser 6, enfim. Pois é. O sócio dá pra gente ficar horas falando, né? De 1000 ideias. A gente vocês não precisam nem pagar, a gente tá dando um monte de ideia de graça, Santos. É verdade. E tem bastante gente, o Rodrigo Cafundó do Twitter, ele é um cara de marketing, muito estudado, conhece bastante. Eu acho que falta hoje para o Santos uma pesquisa que conheça realmente o torcedor, né? Fizeram uma pesquisa aí recentemente, acho que ano passado, não sei, mas que não sabe nada do torcedor, né? Não tinha perguntas aprofundadas. Então, os caras não sabem como eu saio de São Paulo, quando eu cheguei em Santos, para onde eu vou. Eu acho que falta um pouquinho até esse interesse. Eu acho que, assim, a boa intenção, acho que o pessoal do marketing do Santos faz um trabalho legal. Há uma boa intenção, pelo menos em relação ao que já foi, né? Porque antigamente, nem sei se vocês lembram da época do negócio do Laor, lá quando ele colocou esse sócio-rei, que tinha umas pontuações doidas e tudo mais, e era uma puta briga, porque as pessoas não ganhavam, ou quando ganhavam eram coisas assim, até que meio que bobas. Então, hoje é um avanço, mas eu acho que dá para você melhorar, nem que sejam pequenas coisas, como essa de enviar a camisa para o cara no Paraná. Com certeza. E não quer dizer que se é um avanço a gente não possa melhorar, né? Um time do tamanho do Santos, um time que tem eu acho que sim, 900 mil pessoas no YouTube, ter 20 mil sócios, você fala, cara, a conta não fecha. Porque as pessoas existem. Elas existem e elas estão interessadas. Só que a gente não está conseguindo chegar até elas. Exatamente. Gabi, foi demais conversar com você. Para mim e para a Bel, que a gente falou rapidamente aqui nos bastidores, foi uma baita aula. É muito legal esse conhecimento que você tem. Eu passei a acompanhar
a política do Santos quando eu passei a te acompanhar. A gente tem manifestações intensas para que você volte para o Twitter, eventualmente, se um dia você se sentir à vontade para isso. E a gente quer te agradecer por ter dedicado o seu tempo para conversar com a gente e ensinar tantas coisas para quem está acompanhando a gente. Eu que agradeço o convite. Desculpa se eu falei demais, eu sou um pouco prolixa. Imagina. Quando eu gosto de um assunto. Eu acho que a gente tem bastante coisa para conversar ainda, principalmente nessa época que a eleição começa a se aprofundar, né? As pessoas começam a ficar um pouquinho mais ligadas. Então, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, até porque hoje as pessoas que falam sobre isso são muito viciadas, né? Elas acham que todo mundo sabe tudo. Sim, e você poder falar agora com aqui, você está falando nesse momento tanto com as pessoas do podcast, tanto com as pessoas do meu canal, de uma forma simples. Gente, a política não precisa ser explicada de uma forma complicada para que os outros entendam, para que você pareça que você saiba. A política é muito bom isso. De forma simples para que todo mundo consiga fazer o seu melhor. Então, eu agradeço muito ter para idiotas, né? Vamos falar para idiotas, porque todo mundo é ignorante até ter um primeiro contato com o assunto. Ser ignorante não é crime. E é importante, eu acho que hoje foi muito... É importante assumir isso. Claro. Não sei e quero saber, porque é o que a gente fala do Santos. Eu não sei, eu critico o presidente, mas eu não quero saber sobre o próximo. Eu não quero estudar o próximo. Depois eu critico. Não, então vamos fazer diferente dessa vez. Você podendo ou não, você podendo votar ou não, vá atrás, critica, vê o passado dele. Putz, você fez isso, você não fez, o que ele fez? Você não vai poder votar? Usa o seu Twitter, o seu Instagram que você adora, todo mundo adora usar para xingar, para falar mal do jogador, para isso. Eu acho que, obrigada mesmo, Gabi, foi uma baita de uma aula aqui que a gente teve. Eu que agradeço. E até também, assim, nessa forma de se engajar, as redes sociais estão aí, né? Você pode compartilhar, você pode fazer bastante. Inclusive, vocês podem abrir espaço para esses candidatos. Claro, quando a gente tiver a confirmação, isso vai ser um prazer. E, como sempre diz nosso parceiro, amigo também, Felipe Noronha, vão atrás de canais que falam sobre o Santos, porque tem esse debate, né, em vários canais. E, para finalizar, eu queria lembrar todo mundo que quiser falar com a gente ou falar com a Gabi, ela tá no Instagram, enfim, acho que vocês podem procurar ela por lá, ou mandem pra gente comentários que a gente com certeza repassa para elas. E antes de acabar, queria ler aqui um e-mail do Douglas Gonçalves. Ele mandou um e-mail para alvinegras.vila@gmail.com, falando que ele é santista, o Douglas Gonçalves, que ele adorou o episódio com o Myron, falando sobre racismo. Se você não ouviu, você pode procurar no nosso feed ou lá no canal da Bel, Imparcialmente Santista, que ele ficou muito feliz de ver uma pauta tão importante sendo tratada no contexto esportivo e que ele adora o nosso trabalho. Então, muito obrigada. Se você também adora o nosso trabalho, manda um e-mail pra gente, deixa um comentário no canal da Bel e procura a gente no Twitter lá, Alvinegras da Vi1. Ou Alvinegras da Vila, tenho certeza que você vai achar. Quem será que fez esse Twitter? Será que é a mesma pessoa que chama Ímpar Santista no Twitter? Tudo bem. Meninas, obrigada pelo espaço, viu? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso neste momento. Fiquei feliz de conversar com vocês duas. Até a próxima, até semana que vem. Gabi, obrigada de coração. Volte pro Twitter. Eu que agradeço. Obrigada. Um dia eu volto. Tchau, gente. Beijo.